De volta com o programa Boa Vontade e Entrevista, hoje falando sobre BRICS. Marcelo, no final do primeiro bloco você falava sobre o Brasil. Agora conta pra gente, no que se refere ao nosso país, quais são os principais desafios que nós temos pela frente para conseguirmos acompanhar esse bom momento do BRICS? Eu acho que é de fato se tornar um BRIC mesmo, assim, no sentido do crescimento. Acho que falta fazer reformas que propiciem o crescimento, reforma da Previdência, trabalhista, reforma tributária, muito importante, reforma política. Política eu acho que até está mais à frente dos demais BRICS. Acho que a nossa ideia de ter uma democracia operante. Mas nos outros eu acho que falta mais um viés, mais uma vontade de fazer reforma, falta melhorar a poupança, melhorar a educação, a qualidade da educação. Então acho que o Brasil tem grandes desafios. Agora, eu acho que a gente entende o desempenho brasileiro dos últimos anos muito como uma superação desses grandes desafios. Quer dizer, o Brasil tem muitos desafios pela frente, mas ele estabilizou a economia, reduziu a desigualdade, reduziu a informalidade, virou lá nos anos 80 uma democracia. A gente está andando para frente. Agora a gente poderia andar mais rápido do ponto de vista econômico, embora eu acho que do ponto de vista social a gente está de alguma forma fazendo o dever de casa. Qual a importância do nosso país dentro desse grupo com esses 5 países? Como eu disse, eu acho que é uma importância mais simbólica do que econômica. Eu acho que o Brasil, pelo fato de ser um país ocidental, o mundo ainda, vamos dizer, o centro de poder do mundo, o centro econômico ainda está se transferindo para o leste, mas ainda é o ocidente. O Brasil, pelo fato de ser um país ocidental, mais ocidental talvez dos BRICS, e ser um país assim, o Brasil sempre foi um país exótico, que atraiu uma certa curiosidade das pessoas, mas como De Gaulle falava, não era um país sério, é um país que dava certo, né? No sentido social do seu povo, etc. E eu acho que a gente está dando certo, assim, por tudo que a gente fez nos últimos 20 anos, etc. Eu acho que o Brasil está dando certo. Então é um pouco o que o Obama falou quando esteve aqui no Teatro Municipal aqui do Rio. Ele falou: não, vocês são uma democracia, vocês estão fazendo política social, a desigualdade está caindo, você já tem metade da população na classe média. Não é vamos dizer, uma coisa econômica pura, mas é uma transformação social que eu acho que vale para o povo. E democracia, você tem que ter transformações que são apropriadas pelo povo, senão ela não se sustenta, né? Agora, qual é o peso econômico que esses 5 países do BRICS têm para a economia global hoje? Hoje é muito grande porque a economia global está em recessão. Esses são os consumidores de última instância, aqueles que mantêm as rodas da economia girando. Há diferenças importantes, quer dizer, então essa nova classe média, a gente acabou de escrever um livro sobre a nova classe média, inclusive apontando dos BRICS. Na China, na Índia, África do Sul e Rússia, os novos emergentes são quem já estava no topo da distribuição, porque lá a desigualdade está subindo. Aqui no Brasil é a base que está subindo nos últimos 10 anos. Então acho que tem diferenças importantes, mas em todos os casos eles têm a importância de manter o nível de consumo, são os novos mercados, então muito as multinacionais estão muito interessadas no mercado brasileiro nessa época de estagnação da demanda pelos produtos deles nos seus próprios países, né? Agora, o crescimento do BRICS revela uma reorganização global de poder, com a União Europeia e Estados Unidos perdendo um pouco daquela importância que já tiveram no cenário internacional? Com certeza, agora a velocidade desse processo é algo, principalmente a China, como os Estados Unidos está tendo muitos déficits financiados pela China, etc. Isso com certeza talvez a gente esteja falando da ascensão chinesa e da decadência do Império Americano, assim, lento. Porque os Estados Unidos ainda é algo muito importante, etc. Eu acho que até souberam, do ponto de vista simbólico, com Obama, etc., ter uma liderança no mundo, mas, sem dúvida, isso está mudando o eixo. Agora nós temos um grupo realmente coeso, com os seus líderes tentando pensar em conjunto, apesar de suas diferenças e diferença entre as nações, ou cada um está buscando os seus interesses?
Acho que é uma combinação dos dois, mais a segunda, né? Mais cada um buscando seus interesses, só que são interesses complementares. Por isso que eu acho que é interessante, quer dizer, uma união de países que são complementares, que são importantes, mas diferentes, quer dizer, abre espaço para vantagens comparativas no comércio. Eu exporto carne, recebo automóvel, embora, vamos dizer, a indústria que não goste muito dessa divisão de trabalho, mas existe uma, vamos dizer, uma troca, comércio, etc. Eu acho que é um mundo novo, né? Eu acho que realmente os últimos 10 anos, que é o período dos BRICS, eu acho que o mundo realmente está num período assim, de grandes mudanças. Até tive a oportunidade, outro dia estava num seminário, conversei com 2 scholars bem experientes, o Cândido Mendes e o Hélio Jaguaribe, e perguntei para eles: é impressão minha de quem está no meio, o mundo está numa velocidade muito maior? Ele falou: não, é verdade, nada que fosse parecido 50 anos antes. Realmente a gente está num período próspero. Eu acho até que tem alguns paradoxos, assim, do tipo, você vê a importância dos BRICS, existe todo um protesto contra o aumento de desigualdade em Wall Street, ocupação de Wall Street, seja em Londrina, vários lugares, que é bem fundamentado, que a desigualdade dentro desses países está aumentando muito, como na China e na Índia também, Estados Unidos, etc. Só que a desigualdade do mundo está em queda violenta. Por quê? Porque Índia e China, que abrigam metade dos pobres do mundo, está crescendo muito. Então, acho que também, assim, vamos dizer, a gente devia estar comemorando a queda de desigualdade do mundo, entendeu? Assim, então, acho que a gente ainda não se adaptou à nova paisagem. Agora, muitas coisas para se comemorar nesses 10 anos de idade do BRICS? Eu acho que sim. Eu acho que dos BRICS e do Brasil, em particular, né? Eu acho que no Brasil, essa redução de desigualdade é alguma coisa histórica nas séries. Acho que a gente está realmente, acho que os nossos filhos vão ter um país mais justo e com isso uma democracia mais estável, menos problemas de criminalidade e viver numa sociedade mais justa. Mas eu acho que o Brasil ele tem esse papel simbólico. Eu acho que os BRICS para a gente são importantes, mas o que é mais importante para a gente é ser parte do grupo dos BIGs. O que são os BIGs? Brasil, Itália e Alemanha, Germany, nessa ordem, os maiores ganhadores de Copa do Mundo. Esse pra gente é o que importa, assim, no sentido desses valores simbólicos. Então somos os BIGs. O Brasil tem esse gosta de jogar bola, o esporte, os valores. Eu acho que esse é o papel do Brasil no mundo, é muito mais um exemplo, é um pouco não entrar em guerra. Eu acho que é alguma coisa assim, eu acho que essa é um pouco o nosso papel principal, mais do que ser uma superpotência econômica, de ter muitos planos imperialistas. Eu acho que não é muito o jeito do brasileiro, embora sejamos, né, faz parte do jogo dos países, mas eu acho que a gente tem esse lado humano, etc. E um dado muito interessante que eu vi, que acho que são as diferenças dos BRICS, a gente está trabalhando com dados de 158 países. Pergunta para as pessoas, literatura de felicidade. Dá uma nota para a sua vida, 0 a 10. A nota do Brasil, o Brasil é 17º de 158 países. Nenhum dos demais BRICS está na metade de cima. O Brasil está diferente. E um dado em particular é o seguinte: dá uma nota de 0, os BRICS tem a ver com o futuro, sobre a sua felicidade daqui a 5 anos. O Brasil é o país com maior felicidade futura, é o mais otimista. Aí aparece a África do Sul, que é um outro país dos BRICS, em 27º, mas todos os outros mais abaixo. Quer dizer, eu acho que esse processo de crescimento, de desenvolvimento no Brasil, é muito mais um processo, talvez até um pouco imediatista, nesse sentido, mas é onde as pessoas estão aproveitando mais, ou acham, pelo menos, que estão aproveitando e que irão aproveitar. Então, acho que essa é um pouco a marca brasileira, o brasileiro profissão de esperança. É um pouco esse, acho que o que eu acho que nos BRICS é essa complementariedade, assim. Eu acho que a gente está aproveitando a vida, a gente está seguindo um pouco o que diz a música, quer dizer, a vida que a gente leva é o que a gente leva da vida, é um pouco nesse sentido, assim. Eu acho que o Brasil está se desenvolvendo sem perder esse lado humano
E isso às vezes até atrapalha um pouco o crescimento, você não poupa, você não faz as reformas, mas eu acho que essa é a escolha que a gente tem seguido, né? Marcelo, eu gostaria de agradecer mais uma vez por você ter nos recebido aqui na Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado, o prazer foi todo meu. No programa Boa Vontade Entrevista de hoje, nós conversamos com o chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri, falando sobre esse bom momento do BRICS. E você, telespectador da Boa Vontade TV, permanece na audiência da TV da Paz, do Amor e da Fraternidade Real.